Olá pessoal, nós vamos falar sobre os fundamentos da ressonância magnética nuclear, vulgo ARMN, né? Essa técnica tão importante para os químicos, aí, especialmente os orgânicos, ok? Vou falar um pouco sobre passado e presente, né? Eu vou mostrar um espectro tirado no começo dos primórdios da técnica, lá para a década de 60. E aí a gente vai falar um pouco rapidamente sobre propriedades magnéticas dos núcleos atômicos, como esses núcleos se comportam dentro de campos magnéticos, obviamente níveis de energias de estados spins nucleares, o fenômeno de ressonância e a condição de ressonância, que é o core da técnica. Vamos falar também de população e estados de spin, que isso tem tudo a ver com os níveis de energia aí, mecanismos de relaxação e vou dar uma ideia rapidamente sobre instrumentação aí, qual que é o que nós temos de tipos de aparelho hoje em dia, ok? Então vamos lá. Esse aqui é um espectro que é um dos primeiros espectros tirados na história da humanidade, ó. Espectro de hidrogênio do etanol, nós vemos três bandas aí, ó, ou três picos relativamente largos, não conseguimos tirar nenhuma informação além disso. Como a gente tem três picos, provavelmente a gente pode pensar que esses três picos devem estar representando três tipos de hidrogênio, lembrando que na molécula de etanol a gente tem três hidrogênios da metila, dois hidrogênios do grupo metileno, CH2, e um hidrogênio da hidroxila, do OH, né? Então, tudo leva a crer que esses três grupos, ou esses três tipos de hidrogênio estão sendo representados por esses picos aqui. E agora a gente tem um espectro do etanol já tirado num aparelho de alta resolução aí, ó, né? Então aquele pico mais à direita, na verdade, não é um pico alargado, mas sim um sinal composto de três picos, né? E esse cara aqui é a expansão desse sinal aqui. O sinal do meio continua sendo meio alargado e é a expansão desse camarada aqui. E finalmente o sinal mais à esquerda, na verdade não é um pico alargado, ele é um sinal onde tem quatro picos, né? Aqui, aqui, aqui e aqui. E ele nada mais é que a expansão desse cara aqui, ok? Então a gente vê que para um espectro de ressonância do etanol já tirado num aparelho de alta resolução, o nosso espectro ele é muito mais complicado, tem muito mais sinais, mas por outro lado a gente tem um número de informações muito maiores aí que a gente pode obter com isso, óbvio, apesar de ser um pouco mais difícil de interpretar. Então vamos lá, propriedades magnéticas dos núcleos, vamos falar sobre, para isso a gente precisa definir um modelo para esse núcleo, então para o que a gente vai falar a gente pode usar um modelo simplificado, não precisamos usar a física nuclear para poder pensar em partículas, subpartículas desse núcleo, né? Então a gente pensa mais ou menos, basicamente numa esferinha com cargas positivas distribuídas uniformemente na superfície e que em alguns casos essa carga ela gira ao redor desse eixo nuclear e vai me gerar um dipolo magnético, né? Já que cargas em movimento me geram um campo magnético aí que tem um dipolo magnético associado. Esse dipolo magnético, obviamente, tem um momento angular associado, né? Que é dado por essa expressão aqui, em que o momento de dipolo ele é proporcional ao momento angular e a constante proporcionalidade à razão magnetogírica, tá? Que é basicamente nos diz o quanto desse momento angular vai ser
transferido ou vai se transformar em um momento magnético aí, ok? Então, como a gente tinha falado, que dependendo do caso, se essas cargas giram, né, que é o tal do spin nuclear, a gente pode fazer a mesma analogia com o spin do elétron, né, a gente pode pensar em algumas regrinhas para definir quem tem spin diferente de zero aí, né? Então isso a gente pode pensar que olhando em termos de número de massa e número atômico, então para cada núcleo ou elemento, então se eu sabendo que se A e Z são pares, esse spin ele é inativo, ele é zero, né? Então seja inativo na ressonância. Um exemplo disso é o carbono 12. A e Z ímpares, ou A par e Z ímpar, a gente tem um I, um número de spin, que é múltiplo de meio, né? Então esses núcleos são ativos aí na ressonância. Então eu tenho o exemplo do hidrogênio, carbono 13, nitrogênio 15, oxigênio 17 e flúor 19. Sendo que esses três primeiros caras aqui são importantíssimos para os orgânicos ou para os bioquímicos, pois a maior parte das moléculas orgânicas e bioorgânicas aí, como aminoácidos, peptídeos, tem esses três elementos em suas composições. O flúor também é interessantíssimo aí porque há hoje em dia fármacos no mercado que tem flúor, o ezetimibe, por exemplo, um exemplo desse, ou mesmo alguns em desenvolvimento, né? Então o flúor é importantíssimo também nessa área. E finalmente a pares e ímpar, eu tenho o número de spin nuclear múltiplo de 1, e aí eu posso, também são ativos, na ressonância eu posso pensar em deutério, o isótopo do hidrogênio, nitrogênio 14 também, o isótopo do nitrogênio 15, e se eu pensar em, já adiantar algumas coisas, eu pensar num spin meio aqui desses camaradas, a gente sabe que vai ter duas possíveis orientações aí, mais meio e menos meio, e eu estou convencionando que seta para cima é menos meio e seta para baixo é mais meio aí, ok? Então vamos lá. O que acontece com esses núcleos ativos dentro de um campo magnético, né? Então, preciso lembrar novamente do momento angular, lembrando que na mecânica quântica ele é quantizado, e ele é dado por essa expressão, onde eu tenho um m, que é um número quântico magnético, né? Eu estou usando um mzinho pequeno só para a gente lembrar do número quântico magnético do elétron lá, né? Que é dado, ele pode ter alguns valores, né? E ele é dado por essa expressão. E no caso de um spin meio, a gente sabe que ele vai variar de menos meio a mais meio, né? No caso de um spin 1, ele vai ser menos 1, 0 e 1, onde essa variação entre os estados tem que ser unitária aí, né? Então, ΔM igual a 1. Tá? Então, aqui é o do próton, como eu falei, o do hidrogênio, né? E lembrando que se esse cara aqui ele é quantizado, esse camarada aqui também vai ser, certo? Então, o momento de dipolo é quantizado, eu lembrando da equação anterior e substituindo essa equação aqui, eu chego nessa expressão onde que o momento de dipolo é igual à razão magnetogírica, H sobre 2π, vezes o número quântico magnético aí, ok? E com isso eu consigo definir os níveis de energia dos estados de spins nucleares, né? Então, pensando na energia de um dipolo magnético, a gente está considerando que os núcleos são pequenos ímãzinhos que têm um dipolo associado a ele. Então, eu posso pensar que, levando em consideração que eu tenho um campo magnético externo que eu represento por H0, representado por essa setinha, eu posso definir duas energias aí para o meu momento de dipolo magnético, né? Lembrando que a expressão de energia para ele é dada por isso aqui, então, substituindo a expressão do slide anterior nessa expressão de energia, eu chego nesta equação,
onde a gente conclui que a energia é quantizada. Nossa, isso aqui é uma conclusão muito importante, né, e óbvia, né, e que E só depende de M, né, óbvio que eu estou considerando aqui que o meu campo magnético é fixo e homogêneo. Então, novamente, para o hidrogênio eu tenho dois estados de energia, dois alinhamentos de spin, um paralelo e outro antiparalelo, né, ao campo. Lembrando que o campo está apontando para cima. Para deutério eu tenho os três estados de energia, três alinhamentos e assim por diante. Então vamos olhar aqui, ó. Então, antes do campo, eu tenho todos os meus spins que eles estão todos desorganizados aí, ó. Aí a hora que eu aplico um campo, eles começam a se orientar em relação a esse campo externo aplicado aí. Tá? Então alguns vão ficar a favor do campo, paralelos, e outros vão ficar contra o campo, antiparalelos. Okay? E os níveis de energia, obviamente, lembrando daquela equação de dois slides anteriores, com a presença do campo, os estados degenerados aqui passam a não ser mais degenerados, se desdobram em dois níveis de energia, e aí eu tenho as expressões para o I igual a menos meio ou I igual a mais meio, ok? Então tá aí. Eu posso pensar a mesma coisa para o deutério, né? Três estados de spin nucleares, três níveis de energia e assim por diante. Vamos falar agora um pouco do fenômeno de ressonância e a condição de ressonância, né? Então, apesar de eu saber o nível de energia, o que é importante nessa espectroscopia, bem como em outras aí, né? São as diferenças de energia, porque essas diferenças nos vai dar a energia de transição entre as populações energéticas, no caso de spin, eletrônica, vibracional, ou qualquer que seja, dependendo da espectroscopia que você esteja trabalhando. Então, por que ela é importante, né? Porque eu irradio com uma certa frequência, radiofrequência no caso da ressonância, a gente está trabalhando com radiofrequência, então vai ocorrer uma absorção de energia do estado de spin de menor energia para o de maior energia, ou vai ocorrer a transição, né? E uma mudança de população de spins. Qual é esta frequência? Ela é dada pela diferença de energia entre os estados de spin, lembrando que o campo é dado por isso, a energia do menos meio está aqui, do mais meio está aqui, do paralelo e antiparalelo, né? Então conseguimos calcular facilmente a diferença de energia usando essa expressão aqui. Ok? E nós chegamos à conclusão que o delta de energia ele só depende do campo externo aplicado. Isso é interessantíssimo, né? Porque a razão magnetogírica é a mesma, né? H, constante de Planck, 2π também são constantes, então não temos muito que brincar aqui. Então, o interessante é que a separação dos dois estados só depende da força do campo e ela aumentará se eu aumentar o campo. Né? Então, se eu pôr um campo maior, a diferença do delta E vai ser maior. Né? E esse delta E vai refletir na diferença de população de estados de spin e na sensibilidade da minha técnica do aparelho. Né? Então, isso é importantíssimo. Então, aqui só uma ilustração onde eu mostro dois estados de spin para um núcleo meio, onde neste caso aqui eu tenho um campo H1, que ele é menor do que H2, obviamente delta E1 vai ser menor do que delta E2, certo? Então nada tão complexo. E aí com esses dois níveis de energia estabelecidos eu introduzo uma energia na forma de radiofrequência, geralmente a gente trabalha em megahertz aí, né? As mesmas frequências das rádios aí, FM, né? E isso vai afetar a transição entre os níveis de energia, né? Lembrando que a energia é dada por Hν, eu posso pegar aquela expressão de delta de energia aí, ó, e substituir, e igualar, né? E eu chego na equação fundamental da ressonância, que está aqui.
Essa é a equação fundamental da ressonância que nos diz qual é a condição de ressonância, ou seja, qual é a frequência que eu preciso irradiar ou dar de energia para os meus estados de spin para que ocorra essa transição. Essa é a condição de ressonância. Então, resumindo, para um hidrogênio, eu tenho, pensando que esse hidrogênio está em um campo externo homogêneo, eu tenho as duas possíveis orientações que estão aqui. Eu preciso de uma energia necessária correta para a mudança de estados de spin, que é dada pela aquela equação do slide anterior, e ela vai ser suprida por uma radiofrequência eletromagnética aí. Tá? Então, sendo irradiado com um Ni apropriado, vai acarretar em excitação dos núcleos de estado de spin de baixa para alta energia, e neste caso, quando ocorrer essa excitação, eu digo que esses núcleos estão em ressonância. Então, esse é o fenômeno de ressonância. Seria essa excitação dos estados de baixa energia para alta energia. Então, se a gente está falando de energia, a gente tem que falar sobre população, no caso desses estados de spin, né? Então, sabendo do alinhamento dos spins e da diferença de energia, eu penso quais os fatores que influenciam na distribuição das populações. Bem, primeiro, para que haja ressonância, tem que haver um excesso de população de spins, né? O que quer dizer isso? Que tem que ter um número de spins no nível de energia mais baixo, maior do que no nível de energia mais alto. Obviamente que isso é contemplado pelo equilíbrio térmico, então a termodinâmica nos responde isso, né? E, obviamente, que eu consigo usar a relação de Boltzmann aqui para poder calcular as minhas populações de spin aí, certo? Então, se eu substituir a energia, expressão de energia da equação fundamental da ressonância na expressão de Boltzmann, eu chego nessa equaçãozinha aqui, né, para calcular a fração de N-alfa sobre N-beta, ou seja, a população de maior energia sobre a população de menor energia. Então aqui a gente dá uma ideia para vocês de como o ΔE é pequeno, né? A gente está falando em radiofrequências, em comprimentos de onda que são em torno de quilômetros, né? Então os deltas são bem pequenininhos. Aí, ó. Se eu pensar em um campo de 1,4 Tesla, esse delta de energia é 0,024. Em 2,3 Tesla é 0,40. E aí, esse 0,040, eu tenho um N-alfa sobre N-beta que é 0,999984, ou seja, se eu tiver 403 mil núcleos, 200 mil vão estar no estado de maior energia e 203 mil no estado de menor energia. Então quer dizer que eu tenho um excesso de 3 núcleos no estado de menor energia e esse excesso vai ser refletido na probabilidade de transição e na sensibilidade do meu experimento. Tá? Então como eu posso pensar nisso usando uma figura, né? Então eu ponho aqueles 403 mil núcleos lá no campo, os que vão se alinhar paralelo ao campo de menor energia estão precessando em torno desse eixo Z aqui, que é o eixo que em direção e sentido onde o campo está aplicado. Os antiparalelos ao campo vão estar também na direção, mas em sentido oposto, né? Vão estar precessando esses spins, né? Esses momentos de polo deles aqui. E a resultante desses dois vai me dar que é o excesso populacional de spins, está refletido aqui, ó. Ok? E essa precessão aqui, ela vai me dar uma resultante tanto no eixo X quanto no eixo Y, mas também vai me dar uma resultante no eixo Z. E essa resultante é a que a gente chama de vetor magnetização,
resultante do excesso de população na presença do campo externo, esse MZ, que ele está na mesma direção e sentido em cima do eixo Z junto com o campo externo aplicado. Ok? Então, quais fatores que afetam a população dos níveis de energia? A gente pode lembrar da equação de Boltzmann lá que eu usei para substituir a equação fundamental da ressonância. Lembrando aqui por essa equação que eu posso mudar duas variáveis aí, né? A temperatura e o campo. Diminuir a temperatura não é tão interessante, porque ela vai piorar a solubilidade dos meus compostos. A gente está pensando em RMN em solução ou em fase gasosa, né? Isso vai aumentar, por exemplo, em solução, a viscosidade do solvente, vai deixar sinais mais largos e pode congelar algum processo dinâmico aí. O que eu quero dizer com processo dinâmico? Pensando no equilíbrio cetoenólico, onde eu tenho as duas espécies em solução e eu consigo ver os hidrogênios das duas espécies. Se eu abaixar muito a temperatura, eu posso congelar esse equilíbrio, favorecendo uma das espécies. Isso não é interessante. Agora, aumentar o campo magnético é interessantíssimo, porque eu aumento o gap de energia dos níveis de energia dos estados de spin, eu aumento a diferença entre as populações, né? O excesso populacional aí vai ser maior e eu vou aumentar a intensidade. Então, isso é interessantíssimo e é o que é feito até hoje, né? Então, as empresas que desenvolvem aparelhos para essa técnica buscam cada vez mais chegar em campos mais fortes, mais altos, né? Então, hoje em dia a gente está disponível aparelhos em gigahertz, não mais em megahertz. Então aqui é só uma figurinha para mostrar o excesso populacional, né? Então aqui 1/98 e aqui aumento para um 300 MHz, 500 MHz, o delta de energia aqui já aumenta um pouquinho, o excesso populacional é 1 para 12.000, né? Então quer dizer, eu consigo ir aumentando, tendo um excesso populacional cada vez maior, deixando o meu experimento mais sensível. Ok, então se eu excito meus estados de spin, eu tenho que pensar também na relaxação, que seria o processo inverso, né? Então, imagina que eu tenho dois spins num campo magnético, eles estão em estados diferentes, não são mais degenerados, eu tenho um excesso no estado de menor energia, eu aplico uma radiofrequência, né? Essa radiofrequência vai fazer meus estados de spin entrar em ressonância, né? E aí eu tenho o processo inverso, que seria a relaxação, onde esses estados de spin voltam para o equilíbrio térmico e uma energia é liberada, né? E é essa energia que vai ser usada para ser detectado o sinal no experimento. Então, após a excitação dos núcleos, há uma perda de energia, as populações voltam ao equilíbrio, há vários processos de perda de energia, chamado relaxação, e ele é muito importante, né, para a RMN. Ela determina, por quê? Porque ela determina a qualidade do espectro, o tempo de aquisição, né, e a largura dos sinais. E, obviamente, que a facilidade em observar um núcleo de interesse. Tá? Então, eu tenho dois principais mecanismos de relaxação, um chamado de T1, ou spin rede, né? Então, esse spin rede aqui, onde rede são os agregados de átomos ou moléculas em solução, e spin-spin, que é a relaxação transversal aí. Né? Então, o que é o spin rede? Transferência de energia dos núcleos excitados, né, dos estados para a rede da vizinhança, ou seja, para os spins da vizinhança e das moléculas da vizinhança ou da solução. Então imaginamos que eu tenho as moléculas em solução, que elas têm um efeito, têm um movimento rotacional e translacional, e obviamente que essas moléculas elas têm núcleos que são ativos na ressonância. Então esses núcleos vão gerar flutuações na rede, né? Ou seja, que vai acabar gerando flutuações
de campos magnéticos perto desse spin que está excitado. Então, se essas flutuações tiverem a mesma frequência que a frequência de excitação do meu núcleo, vai ocorrer uma transferência de energia desse núcleo excitado para a rede, né? E essa transferência vai se dar em termos de energia cinética e térmica para a rede. Tá? Então, esse T1 ela varia com o tipo de núcleo ambiente. Em líquidos, a gente tem essa faixa de tempo de relaxação de menos 10 a menos 2 a 10 a 2 segundos. Compostos orgânicos geralmente é menor que 1 segundo. Né? E temos também a relaxação T2 spin-spin. Essa aqui é interessante porque ela está relacionada diretamente com a qualidade no nosso espectro. Ela que não vai influenciar na largura do sinal obtido no espectro. Né? Então o que acontece? É a transferência de energia entre núcleos em precessão dentro dessa minha molécula que eu estou espiando. Né? Então ela determina a largura do sinal dos espectros e ela pode ser influenciada também pelas impurezas magnéticas na nossa amostra, né? Por exemplo, espécies paramagnéticas, por exemplo, oxigênio. Se eu tiver oxigênio absorvido na solução do meu tubo de ressonância, isso faz com que os meus sinais, os meus núcleos relaxam muito rápido e aí vai me dar sinais alargados, né? Então aqui é um exemplo disso. Então aqui eu tenho um sinal onde o T2 é longo, esse sinal é intenso e fino, e eu tenho onde o T2 é curto, ele não é tão intenso e mais alargado, né? Como eu consigo racionalizar isso, né? Então, resumindo aqui, relaxação curta, picos largos e pouco intensos, relaxação longa, picos intensos e finos. Essa relação entre tempo e largura de sinal eu posso usar o princípio de incerteza de Heisenberg, produtos das incertezas aí. Então, lembrando que a incerteza de energia e o tempo de vida ela é maior ou igual a uma constante. Aqui a gente vai pensar só em igual a uma constante. Essa constante ela é dada por H sobre 2π, né? E eu tenho que lembrar que delta E é igual a H delta Ni. Tá? Então, se eu pego essa expressão e plugo aqui na expressão de Heisenberg, eu chego que nessa expressãozinha aqui, onde delta Ni é igual a 1 sobre delta T 2π. Né? Então fica fácil de entender essa relação entre relaxação e a largura do sinal. Por quê? Porque se eu tiver um tempo de relaxação ou de meia-vida aí pequeno, né, como ele é inversamente proporcional ao Ni, o Ni vai ser grande. Se eu tiver um T grande, o Ni vai ser pequeno. Né? Então, isso é bem fácil da gente entender usando o princípio de incerteza de Heisenberg. Agora vamos finalizar, vamos falar um pouco de instrumentação. Tá? Então, historicamente há dois tipos de espectrômetros. Um dos primeiros desenvolvidos no começo, nos primórdios dessa técnica, foi o de onda contínua, chamado de CW em inglês. E hoje em dia o mais usado é o de transformada de Fourier. Tá? Então, o que é o de alta resolução? Então, quais são os requisitos básicos para um aparelho de alta resolução? Ter um magneto, uma fonte de um ímã, né? Um magneto para gerar um campo homogêneo e estático, um gerador de radiofrequência, um receptor de radiofrequência, um detector para eu detectar, né, a energia depois do processo de relaxação. Né? E então, basicamente, isso todo o aparelho tem que ter. Ok? Então, o espectrômetro de onda contínua, como ele era? O composto era irradiado com uma frequência constante, então imagina que eu tenho uma frequência, uma radiofrequência que vai ser usada para excitar os meus estados de spin. Mas aí, o que eu fazia? Eu variava o campo. Então, como eu variava o campo, eu variava o delta E de energia entre esses estados de spins para os diferentes hidrogênios da minha amostra, por exemplo.
E aí, como eu aumentava e diminuía o campo, eu fazia isso até que o ΔE desses estados de spin casassem ou fossem igual à radiofrequência que eu estava irradiando constante. E aí eu levava os hidrogênios à ressonância um a um. Mas o que era o problema aqui? Eu obtinha um espectro, para obter um espectro demorava uns 5 minutos, né, para obter. Tem outra coisa, eu usava ímãs permanentes, né? Então é difícil você ter altos campos com ímãs permanentes hoje em dia. Atualmente, para você ter altos campos, a gente tem que usar supercondutores, que é o caso dos espectrômetros de transformada de Fourier. Okay? Então aqui um espectrômetro de onda contínua, então eu tenho um gerador de sweep, isso aqui basicamente é o meu ímã era permanente, então eu criava ímãzinhos, que eu tinha bobinas perto do tubo de ressonância que fica aqui, onde que eu cancelava ou aumentava, aumentava ou diminuía o efeito do ímã permanente, né? Eu tinha um transmissor de radiofrequência aqui, né, que era permanente, um receptor, e aí eu tinha uma mesa XY aqui, onde eu tinha uma canetinha e ela ia andando e essa canetinha ia gravando os picos um a um, ok? E para finalizar, a gente tem um espectrômetro de FT aí, né? Onde a amostra é colocada em um campo homogêneo constante. Aqui nesse caso a gente não vai variar o campo, né? Para isso, para eu ter um campo forte, eu preciso de supercondutores, né? Então, para ter supercondutores, eu tenho que eles trabalham a baixas temperaturas, em torno de 4 Kelvin, né? Para poder gerar campos altos. Então, eu tenho uns processos de shim para ajustar a homogeneidade desse campo perto da minha amostra, porque imagine que eu coloco uma amostra, um tubo lá dentro, isso vai gerar uma certa variação no campo, né? Então eu tenho que ajustar isso, né? É como se eu estivesse sintonizando a minha rádio FM ali, né? Outra coisa que a razão entre o campo magnético e o transmissor de radiofrequência ela deve ser constante. Para isso, a gente usa um negócio chamado locking do aparelho, que é com um forte e um fino sinal que compensa a variação do campo com o tempo. Ou seja, para isso a gente usa o sinal de deutério. Por isso que para essa espectroscopia em solução nós usamos solventes deuterados aí, porque a gente precisa locar o aparelho para locar essa razão entre o campo e a transmissão de radiofrequência, porque um aparelho, por exemplo, instalado hoje, novinho, por exemplo, de 500 MHz, daqui a um mês ele não está mais em 500 MHz, ele vai estar em 499,998 e essa pequena variação a gente sabe que vai mudar o ΔE, vai mudar a frequência de excitação, a condição de ressonância e vai mudar tudo. Então eu consigo compensar isso aí com o locking, né? A amostra é irradiada com um pulso de alta frequência e um pulso de alta potência, perdão, e curta duração. Por que eu vou usar um de curta duração, cerca de milissegundos? Porque eu posso pensar na questão do princípio de incerteza de Heisenberg. Se eu tenho um ΔT pequeniníssimo, né, muito pequeno, eu tenho uma incerteza no ΔNi muito grande. E nesse caso eu consigo cobrir toda a janela espectral, né? Então, e eu tiro um espectro em 2 ou 3 segundos, né? Tá? E aí, onde todos os hidrogênios são excitados de uma vez só. Como eu posso tirar vários espectros, eu vou fazendo uma somatória de vários espectros, né? Que na verdade o que eu tiro, o que eu gravo são esses feeds aqui, esse Free Induction Decay, né? Que parece um interferograma, né? E aí eu gravo isso, vou somando várias vezes ele, e eu consigo, sei lá, somar milhares de feeds, e aí eu melhoro a minha sensibilidade e resolução digital no caso aí, né? E aí eu aplico uma transformada de Fourier para sair do domínio de tempo para o domínio de energia, né? Então, aqui, lembrando lá do nosso excesso de população de spins na baixa energia,
a nosso vetor magnetização Z está aqui. Eu aplico um pulso de radiofrequência 90 graus do eixo Z aqui. Se eu pensar na nossa regra da mão direita lá, isso aqui vai sofrer um torque e ele vai cair em cima de Y. Esse cara vai começar esses spins vão começar a precessar em torno do eixo Y e ao mesmo tempo vão começar a voltar durante a relaxação para cima do eixo Z, ocorrendo aí então voltando para o equilíbrio térmico. Durante esse processo eu ponho um receptor aqui, um receiver, e eu começo a gravar esses feeds, né? Que aqui isso aqui está em domínio de tempo, né? E aí eu passo isso para o domínio de energia com a transformada de Fourier. Então basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês hoje sobre os fundamentos. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre a espectroscopia, ver espectros. Então essa aula foi basicamente uma introdução para a gente entender um pouco por trás da física e da matemática de onde os parâmetros que a gente vai analisar vêm, tá? Então é isso aí, um abraço, até a próxima.